O Brasil não percebeu de imediato, mas o problema começou no momento em que a posse terminou e ninguém encontrou um discurso escrito. Não havia papel, teleprompter, nem aquele tom grave tradicional. A nova presidente simplesmente respirou fundo, olhou para a câmera e falou como quem abre uma live inesperada. E foi aí que metade do país riu. A outra metade entrou em pânico e o restante correu para o Twitter antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Anitta, agora presidente da República, não chegou prometendo revolução ideológica, nem citando artigos da Constituição. Ela começou falando de eficiência, de bastidor, de como o Brasil sempre teve talento, mas nunca soube se vender direito. Disse que o país era uma potência criativa mal administrada, um hit global lançado sem estratégia. Alguns deputados franziram a testa. Outros fingiram anotar. Mas todo mundo entendeu uma coisa: aquela presidência não seria silenciosa. Nos primeiros dias, o Palácio do Planalto virou um lugar estranho. Não porque estivesse mais moderno ou mais simples, mas porque parecia funcional demais. Reuniões começavam no horário. Pessoas que falavam demais eram interrompidas. Quem chegava sem dados saía constrangido. Anitta não gritava, não ameaçava, não discursava por horas. Ela perguntava: isso funciona? Quanto custa? E quem é o responsável? E quando a resposta vinha confusa, ela encerrava a conversa como quem encerra um contrato ruim. O choque inicial foi quando o país descobriu que ela não estava ali para brincar de presidente. Ela tratava ministério como equipe, meta como meta e prazo como prazo. Não existia espaço para vaidade institucional. Se algo não rendia resultado, era reformulado. Se alguém não entregava, era substituído. Simples assim. O problema é que Brasília não foi feita para funcionar assim. A imprensa tentou enquadrar tudo em polêmica. Perguntavam se ela governaria de salto alto, se faria pronunciamento dançando, se confundiria o país com um palco. Ela ignorava metade das perguntas e respondia a outra metade com números. O Brasil nunca tinha visto aquilo. Uma presidente que entendia o jogo da mídia, mas não dependia dela. Isso deixou muita gente desconfortável. O Congresso, por sua vez, entrou em estado de alerta silencioso. Não havia ataque direto, não havia provocação explícita, mas havia algo pior: transparência estratégica. Anitta começou a explicar decisões diretamente para a população, com linguagem simples, sem juridiquês, sem rodeio. Projetos complexos viravam histórias fáceis de entender, e quando o povo entende, o intermediário perde poder. Esse detalhe ninguém comentou em voz alta, mas todos sentiram. Nas redes sociais, o país virou um grande termômetro emocional. Cada medida nova vinha acompanhada de memes, elogios exagerados e críticas apocalípticas. Para alguns, ela era a prova de que o sistema precisava de alguém de fora. Para outros, era o início do fim da República. E enquanto discutiam, algo curioso acontecia. Algumas coisas começavam a andar. Processos emperrados há anos foram destravados com acordos rápidos. Parcerias internacionais surgiram sem cerimônia. O Brasil passou a ser citado em reuniões globais, não como problema, mas como oportunidade. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque alguém finalmente sabia vender o caos como potencial. Só que esse sucesso inicial tinha um preço. Dentro do próprio governo começou o desconforto. Técnicos acostumados a ritmos lentos se viam pressionados. Políticos experientes não sabiam como lidar com uma presidente que não precisava deles para se comunicar com o povo. E quanto mais as coisas funcionavam fora do script tradicional, mais o sistema se sentia ameaçado. Não era ideologia, era sobrevivência. O primeiro grande teste veio rápido demais, uma decisão impopular, necessária, mas politicamente tóxica, algo que nenhum presidente gosta de tocar no primeiro ano. E quando perguntaram se ela estava preparada para perder popularidade, Anitta respondeu sem hesitar que carreira nenhuma se sustenta agradando todo mundo o tempo todo. O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer discurso. Nesse momento, o Brasil começou a perceber que aquela presidência não seria uma sucessão de memes engraçados. Havia método, havia cálculo,
e havia uma frieza estratégica que ninguém esperava de alguém vindo do entretenimento. O rótulo de improviso começou a cair, mas junto com ele veio uma pergunta perigosa. Se isso der certo, o que acontece com quem sempre mandou? E é exatamente aí que a história começa a ficar realmente interessante. Porque quando resultados aparecem rápido demais, eles criam inimigos na mesma velocidade. E Anitta, talvez sem dizer em voz alta, sabia disso desde o primeiro dia. Se essa história está te prendendo até aqui, aproveita e se inscreve no canal, porque o que vem depois mexe com interesses grandes demais para passar despercebido. O segundo movimento começa quando Brasília finalmente entende que aquilo não era fase. Não era performance inicial nem estratégia de lua de mel política. A presidente continuava tomando decisões como quem já tinha aceitado lá atrás que seria odiada por uma parte do público. E isso, no jogo político, é um detalhe perigosíssimo. A primeira reação organizada veio disfarçada de preocupação institucional. Parlamentares passaram a usar palavras como equilíbrio, harmonia entre os poderes e respeito às tradições. Traduzindo, ninguém sabia como lidar com uma presidente que não negociava no escuro e não devia favores antigos. Anitta não entrava em salas fechadas para prometer cargos futuros. Ela entrava com propostas claras e saía sem acordo se a conta não fechasse. Isso bagunçava o tabuleiro inteiro. O Brasil começou a perceber que governar como gestor profissional tinha efeitos colaterais. Programas públicos passaram a ser avaliados por impacto real, não por discurso bonito. Projetos queridos por grupos influentes foram cortados sem cerimônia. Outros, esquecidos há décadas, ganharam prioridade porque simplesmente funcionavam. A lógica era simples demais para um país acostumado à complicação. E exatamente por isso incomodava tanto. A imprensa, que no começo tratava tudo como espetáculo, mudou o tom. As manchetes passaram a alternar entre surpresa e alerta. Quando algo dava certo, diziam que era sorte. Quando algo dava errado, diziam que era prova de despreparo. E Anitta parecia entender perfeitamente esse jogo. Ela não brigava com jornalistas, mas também não corria atrás de aprovação. Deixava os dados falarem e o silêncio trabalhar. Só que o problema começou quando os dados começaram a dar bons demais. Indicadores melhorando rápido demais levantam suspeita. A pergunta deixou de ser, vai dar errado? E passou a ser, quem está perdendo com isso? E quando essa pergunta surge, o ambiente muda. Alianças se formam não por ideologia, mas por autopreservação. Dentro do próprio governo surgiram fissuras. Alguns ministros não aguentaram o ritmo. Outros perceberam que ali não havia espaço para jogo duplo. A presidente não gritava, não humilhava, mas também não protegia. Quem errava, caía. Quem entregava, ficava. Esse tipo de meritocracia radical soa bonito no discurso, até o momento em que atinge gente poderosa. O segundo grande conflito veio quando Anitta resolveu mexer em algo que nenhum presidente gosta de tocar sem anestesia. Privilégios. Não os pequenos, simbólicos, mas aqueles que sustentam estruturas inteiras. Ela não anunciou com festa, nem fez discurso inflamado. Simplesmente apresentou números, explicou o impacto e deixou claro que manter aquilo significava escolher poucos em detrimento de muitos. O barulho foi imediato. O Congresso reagiu. Projetos começaram a travar. Discursos inflamados surgiram em plenário. A palavra populismo foi usada como acusação, mesmo quando as medidas não tinham nada de populares no curto prazo. A narrativa começou a escorregar. Para uns ela era autoritária por não negociar como antes. Para outros, era corajosa demais num sistema viciado. E foi nesse ambiente que Anitta fez algo inesperado. Em vez de recuar, ela expôs o conflito. Falou diretamente com o país sobre resistência interna, sobre interesses contrariados, sobre como mudanças reais nunca vêm acompanhadas de aplausos institucionais. Não citou nomes, mas todo mundo entendeu. E quando o povo entende quem está segurando o freio, a pressão muda de lugar. As ruas não explodiram em protestos clássicos. Explodiram em discussão.
Família brigando em grupo de WhatsApp, colegas discutindo no trabalho, timelines virando arenas. O Brasil não estava unido, mas estava atento. E atenção é combustível político. O problema é que quanto mais atenção se tem, menos espaço existe para erro. Foi aí que veio o episódio que quase virou o jogo. Uma decisão estratégica, bem intencionada, mas mal executada. Um ruído internacional, um mal-entendido diplomático, algo pequeno no papel, enorme na narrativa. Pela primeira vez, a imagem de controle absoluto rachou, e os adversários sentiram o cheiro. A pergunta deixou de ser se Anitta aguentaria o sistema. Passou a ser se o sistema permitiria que ela continuasse. Porque quando alguém muda o ritmo do jogo, o jogo tenta mudar as regras. E o terceiro movimento começa exatamente quando ninguém mais está jogando limpo. O terceiro movimento começa em silêncio. Não aquele silêncio calmo, mas o tipo que antecede uma turbulência. Depois do ruído internacional, os sorrisos sumiram das fotos oficiais. As conversas ficaram mais curtas e os corredores de Brasília voltaram a parecer um jogo de xadrez jogado à meia luz. A diferença é que dessa vez, a presidente sabia exatamente onde estava pisando. Anitta entendeu rápido que o erro não foi a decisão em si, mas a expectativa, criada em torno da ideia de controle absoluto. Pela primeira vez desde que assumiu, o país percebeu que ela também sangrava politicamente. E, curiosamente, isso a tornou mais perigosa. Porque quando alguém para de tentar parecer invencível, começa a jogar de verdade. A reação veio em ondas. Tentativas de CPI, articulações discretas, vazamentos seletivos. Nada direto demais. Nada grande demais. A estratégia era cansar, desgastar, transformar cada pequena falha em prova de que aquilo não era coisa de presidente. Só que subestimaram um detalhe fundamental. Ela já tinha passado a vida inteira sendo testada em público. Em vez de entrar em modo defensivo, Anitta fez algo que poucos esperavam. Reduziu a exposição. Falou menos. Apareceu menos. Deixou que ministros técnicos assumissem a linha de frente. Para muitos analistas, parecia recuo. Para quem entendia de gestão de crise, era reposicionamento. Ela tirou o foco da própria figura e colocou nos resultados. E resultados, quando aparecem sem alarde, desarmam narrativas. O país começou a notar mudanças estruturais que não rendiam manchete fácil, mas alteravam o cotidiano. Serviços mais rápidos, processos mais claros, menos intermediários, nada revolucionário, apenas funcional. E talvez esse tenha sido o maior choque de todos, o Brasil funcionando sem espetáculo. O sistema, acuado, tentou uma última cartada. A narrativa passou a ser a de que o país estava sendo gerido como empresa, como se isso fosse automaticamente um crime. O discurso colou em parte do público. Afinal, ninguém gosta de sentir que virou planilha. Só que Anitta nunca vendeu a ideia de frieza. Ela vendia eficiência com consciência de imagem, e foi aí que ela voltou a falar. Num pronunciamento curto, sem trilha, sem emoção forçada, ela disse que governar não era sobre ser amada, mas sobre deixar o país melhor do que encontrou, que erros aconteceriam, que decisões duras continuariam vindo, e que quem esperava uma presidente decorativa talvez tivesse escolhido o nome errado. Não houve aplauso imediato, houve reflexão. E isso no Brasil é raro. O final desse cenário não é explosivo. Não tem renúncia, nem golpe, nem redenção hollywoodiana. O que tem é mais incômodo: normalização. Anitta segue governando sob pressão constante, sem glamour, sem idolatria unânime. O país aprende, meio a contragosto, que eficiência não tem estética fixa, que liderança pode vir de lugares improváveis, e que talvez o maior problema nunca tenha sido quem governa, mas o quanto o sistema resiste a qualquer coisa que funcione fora do combinado. Quando esse governo hipotético termina, o Brasil não vira outro país. Mas vira um país desconfiado demais para aceitar desculpa velha. E isso, para muita gente poderosa, é mais assustador do que qualquer hit global. Se você chegou até aqui,
Já dá para perceber que essa história não é só sobre uma cantora na presidência. É sobre o que acontece quando alguém trata o poder como trabalho, não como trono. Então se inscreve no canal, deixa o like, comenta o que você acha que daria certo ou errado num Brasil assim, porque se tem uma coisa que essa história provou, é que o improvável sempre rende as conversas mais interessantes.